Boa noite, Vitor. Aqui atrás, Boa do seu noite. lado direito. Seu lado direito aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente viu um Flamengo no primeiro tempo, mesmo com o time mexido, um time bastante aguerrido, com bastante vontade, também com bastante qualidade técnica, né? Parecia que os jogadores já vinham jogando junto há bastante tempo, mas no segundo tempo a gente viu um time completamente diferente. O que aconteceu na segunda etapa para o Flamengo ser tão inferior assim ao Fluminense? E como é que você projeta a sequência da temporada? Óbvio que você já é um cara experiente, mas a pressão aumenta cada vez mais. Assim, dadas as circunstâncias, porque eu quero relembrar-vos, antes de iniciarmos aqui a coletiva, eu quero relembrar-vos que Pedro e Varela, os jogadores que vieram, o Pedro, são dois jogadores que estiveram hoje por ser uma final, porque não eram jogadores que estavam em condições normais para nos ajudar. Portanto, são jogadores que vêm. O Pedro vem de uma lesão, fez um único treino, fez ontem o único treino da semana. O Varela veio porque teve que vir, mas lesionado. O Varela está lesionado. Depois temos o Tiago lesionado, o Henrique lesionado, o Davi lesionado, Filipe Luís lesionado, Vítor Hugo lesionado, e mesmo assim, na minha opinião, fizemos uma primeira parte brilhante, agressiva, como se tem que jogar com esta equipa do Fluminense. É preciso jogar de forma agressiva, pressioná-los, e eu relembro que fizemos dois golos, na minha opinião, limpos, um deles anulado. Portanto, nós devíamos ter vindo para o intervalo a ganhar 2-0. Esse é que era o resultado do jogo. Segunda parte, continuou o Fluminense com aquele tricotado normal do jogo deles, e criaram-nos, que eu me recordo, a situação de ruptura que resultou no primeiro golo, e esta bola parada, com a bola aos trambolhões, fizeram o segundo golo. Foi um jogo, uma segunda parte que não se jogou, foi uma segunda parte que a bola, depois de muito tempo do jogo parado, não me lembro sinceramente, nem do jogo deles, nem do meu jogo. Na segunda parte, foi uma segunda parte em que o jogo de facto devia ter rolado mais, mas não rolou, teve quase sempre parado. Essa é a minha opinião. Vitor, aqui, à sua direita. Vitor, aqui. Viva. Tudo bem? Boa noite. Viva. Boa noite. Bom dia já. Pedro Torre, ESPN. Embora você tenha elogiado até a primeira parte da equipe hoje, os resultados vão se acumulando, né? Hoje, pela primeira vez, a arquibancada se direcionou diretamente, especificamente a você. Como que você administra isso junto com o elenco para, enfim, iluminar mentalmente a confiança também do time, vendo aí a semifinal que já se aproxima agora? Eu compreendo, sinceramente, eu compreendo a torcida, compreendo os adeptos, porque tal como eu, o que me frustra um bocadinho é depois tanto trabalho, e com os jogadores a acreditarem e a fazerem exatamente aquilo que era necessário fazer, e nós acabamos por perder esta final de uma forma que difícil de explicar. Uma bola parada, já disse, aos trambolhões, difícil de explicar, mas é assim, temos uma meia final para jogar, estamos convictos de que vamos nos apresentar fortes nesse jogo, não tenho dúvidas nenhumas, e discutir o Carioca, não tenho dúvidas nenhumas. Vamos ter que esperar para ver. Vitor, aqui. Viva. Boa noite, Monique Danello, TNT Esportes. Você fez algumas mudanças no segundo tempo, como o Pedro falou ali, foi o momento em que o torcedor se manifestou. Você já explicou que o Pedro não tinha condições para jogar hoje, mas eu queria te perguntar sobre o Matheus Gonçalves, porque ele é um garoto, né, muito jovem ainda, mas quando tem entrado, tem mostrado personalidade, tem contribuído para mudar um pouco o jogo do Flamengo, especialmente na parte final dos jogos, quando o Flamengo está buscando os resultados. Hoje ele não foi uma opção. Queria que você falasse um pouco sobre ele e o porquê dessa escolha, por favor. Obrigada.
As nossas opções foram no sentido, as substituições que fizemos foram no sentido de, primeiro, o Mateusão na frente, porque é um atacante que ataca à profundidade e o jogo de facto o Fluminense estava mais com bola, mais metido no nosso meio campo, e o Mateusão pareceu-nos a nós que, atacando o espaço, depois é um jogador agressivo, um jogador que pode roubar uma bola e houve lá um lance em que de facto podia ter chegado ao golo. Portanto, com as características de como estava o jogo, pareceu-nos naquele momento que ele seria a opção certa na frente. Depois quisemos com o Everton e o Vidal controlar um bocadinho, ter mais bola, portanto foram as duas substituições que fizemos. A do Léo foi uma substituição forçada, porque o Léo não chegou ali a uma altura do jogo que não pediu, que ou estava com queimbras ou estava com não sei o que problema é que ele tinha, mas pediu para sair, portanto tivemos que meter o Fabrício e portanto infelizmente desta vez, eu gosto muito do Mateus Gonçalves, mas infelizmente desta vez não foi possível. Vitor, aqui Isabelle Costa. Queria te perguntar, porque algumas informações sempre saem em relação a pedidos seus para contratação, reforços, e até o momento nenhum reforço, além do Gerson, chegou, e principalmente por posições que você até solicitou à diretoria. Você acha que isso pode estar atrapalhando também o desenvolvimento do seu trabalho? E queria também te perguntar como tem sido a conversa com os dirigentes do Flamengo, com a diretoria, os representantes do departamento de futebol, se eles têm te dado respaldo nesse trabalho interno. O que tem prejudicado fundamentalmente o trabalho e as opções para este jogo foram estas situações de lesão que aconteceram e que de facto, porque nós com estas soluções todas, se estivéssemos completos, de certeza absoluta que teríamos mais soluções e teríamos mais outros argumentos. Foi o possível. É muita gente de fora, muita gente com qualidade, muita gente que quando recuperarem vão-nos trazer mais qualidade. Agora, eu em termos de trabalho, eu sinceramente sinto, estamos a trabalhar, estamos focados em fazer evoluir a equipa acredita no que está a fazer, os jogadores estão com um compromisso total no treino, no trabalho, e quem trabalha connosco no dia-a-dia sente essa união, portanto, nós estamos no caminho. As vitórias têm a começar a aparecer, porque para consolidar um trabalho as vitórias têm que aparecer, não é? E a questão é essa, a questão são os resultados neste momento. Eu acabei de responder. Vitor, boa noite. Bruno Braz do UOL. Na zona mista ali, o Everton falou que durante a semana você cobrou muita intensidade do time para esse jogo. E era algo que ficou visível no primeiro tempo, né? Realmente o time estava bem intenso, mas teve essa queda no segundo tempo. Você identifica isso como um problema? O Flamengo ainda não está conseguindo manter essa intensidade durante os 90 minutos? Assim, eu de facto, nós trabalhamos para ser uma equipa pressionante, para ter bola. Com o Fluminense, pelas características da equipa do Fluminense, sabíamos que eles teriam mais bola, que teriam mais tempo a bola. Agora, nunca vi o Fluminense criar-nos. Nós criamos muito mais oportunidades na primeira parte. Estou a falar da primeira parte. Da segunda parte, para manter esta intensidade de jogo, nós precisamos de soluções. Eu preciso de soluções. E eu quero relembrar que nós em 8 dias, que é isso que as pessoas têm que se lembrar, que é em 8 dias, nos últimos 8 dias nós fizemos o jogo com o Del Valle com prolongamento, numa intensidade muito alta. Jogamos com o Vasco um jogo difícil, numa intensidade muito alta, num bom jogo, quer da parte deles, quer da nossa parte, e tivemos hoje, passado 3 dias, ao terceiro dia, tivemos este jogo. Portanto, nós para mantermos um ritmo, uma intensidade alta, precisávamos de mais soluções, precisávamos que estes lesionados que aqui estão estivessem disponíveis para ir a jogo e então sim, então tínhamos mais soluções para meter mais carga no jogo e para nos manter a intensidade na pressão e no jogo. Vitor, Raiza Simplício aqui, boa noite.
Vitor, o Flamengo, nesse início de temporada, está muito aquém do que o torcedor esperava. Perdeu Supercopa, Mundial, Recopa e agora a Taça Guanabara. Tem agora o campeonato, as semifinais e finais, possivelmente finais do Campeonato Carioca para disputar. E o torcedor está apreensivo com isso, que acredita que nada mais vai dar certo. Eu queria saber de você o que de verdade falta para o seu time conseguir encaixar, o que você sente que falta para o seu time encaixar e por que o torcedor pode continuar acreditando mesmo depois de tudo que aconteceu até aqui. Assim, nós não podemos, nós temos que ver como é que as coisas aconteceram, certo? Nós começamos o trabalho e tivemos que disputar 2, 3 títulos consecutivos sem estarmos ainda preparados para os títulos, sem estarmos ainda preparados para discutir esse nível de jogo. Isso para mim é bem claro, Agora os jogos mais recentes, agora vamos aqui aos jogos mais recentes. Jogo com o Del Valle em casa, para mim, fomos de longe superiores, devíamos ter ganho o jogo. Na primeira parte podíamos ter saído para o intervalo a ganhar 3 ou 4-0 e estava definido, não conseguimos. Fomos a penaltis, ganhamos 1-0, fomos a penaltis, perdemos. Nesse jogo fomos uma equipa consistente, não durante os 90 minutos, porque também isso é trabalho que leva que é preciso ir ganhando consistência durante os 90 minutos, mas neste momento o Flamengo ainda não consegue essa consistência durante 90 minutos, mas para lá caminhamos. Jogamos com o Vasco, um jogo que caiu para o lado do Vasco num pontapé de fora da área, quando nós tivemos várias oportunidades para marcar e para ganhar o jogo também. Um jogo que eu não posso apontar rigorosamente nada. Viemos para este jogo. 3 jogos em 8 dias, volto a realçar, 3 jogos em 8 dias. Fizemos uma primeira parte, na minha opinião, contra esta equipa do Fluminense, de grande nível, não lhes permitimos nada e fizemos 2 golos. Segunda parte, o jogo ficou, é claro, essa consistência que devíamos manter os 90 minutos e temos que ir criando. Se tivermos 75 minutos, agora o próximo passo é fazer isso em 75 minutos e depois chegar aos 90 minutos, e não tenho dúvidas. Mas para isso é preciso ter gente fresca para pressionar, para trabalhar. Foi o que fizemos hoje na primeira parte. Por isso é que entramos com a equipa que entramos. Última pergunta. Vitor, boa noite, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Você falou sobre essa intensidade que a equipe tem que ter durante os 90 minutos. Qual o principal problema que hoje o Flamengo enfrenta que não consegue ter essa intensidade durante todo o tempo de jogo? E já te pergunto, porque o próximo jogo já está na porta, dá tempo de ajeitar isso para o próximo jogo? Se me permite mais uma questão, eu lembro que no ano passado, com o Paulo Souza, no último jogo dele, a torcida adversária gritou o nome dele. E hoje a torcida do Fluminense gritou o seu nome. Como você se sente vendo o adversário gritar o seu nome? Isso eu não posso controlar. Eu não posso controlar o que diz a torcida do adversário, não posso controlar o que se passa à minha volta. O que eu posso controlar é o meu trabalho. E é nisso que estou focado. O meu trabalho, os meus jogadores, a nossa equipa, dentro do clube, torná-los mais fortes, tornar-os mais fortes e começar a ganhar jogos. Portanto, isso é a única coisa. O resto eu não posso controlar porque está fora do meu controle. Os 90 minutos nós estamos a trabalhar e estamos a trabalhar com entrega total dos jogadores, com todos. Ainda hoje isso ficou provado, porque hoje temos muita gente que não tinha jogado, que estava de fora, e o compromisso foi exatamente o mesmo. O compromisso foi o mesmo. Vimos uma equipa a querer pressionar, uma equipa a querer jogar. Portanto, isto quer dizer que toda a gente está alinhada no mesmo sentido. Falta-nos, o que é que nos falta? Falta alinhar, falta-nos dar uma alegria à nossa torcida, para alinharmos toda a gente e para ganharmos também essa confiança e tornarmos mais consistentes durante mais tempo. É isso que falta. Obrigado a todos. Mas isso só com trabalho. Só com trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, mister. Obrigado. Flamengo!